E fala, torcida São Paulina, começando mais um vídeo aqui no canal. O vídeo agora trazendo todas as notícias de hoje do nosso querido São Paulo. O tricolor que se prepara aí para o confronto do final de semana contra o Red Bull Bragantino, valendo vaga aí na semifinal do Campeonato Paulista. Temos notícias sobre Cauli, temos notícias sobre Oscar, situação de Oscar, tudo pra vocês aqui. Antes de mais nada, já sabe, deixa aí embaixo, deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, tem vídeo no canal todos os dias e clique no botão de hypar aí, que me ajuda demais. Bora assistir o vídeo junto, no final tu sabe, eu volto, a gente vai falar muito de São Paulo, Red Bull Bragantino, Oscar, Cauli, muita coisa. Crédito eleitoral, deixa a descrição, sem mais enrolação, simbora pro vídeo. Paulo por aqui, então nós vamos para Barra Funda fazer contato com o José Paes, que tem atualizações sobre o Cauli. Boa noite, Zé. Boa noite, Michele, novamente para você, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. O Cauli apareceu no boletim informativo diário da CBF. O São Paulo tinha até essa sexta-feira para conseguir isso, para que o jogador ficasse à disposição do técnico Hernan Crespo para o próximo jogo do Tricolor, que é no sábado, contra o Red Bull Bragantino, lá em Bragança Paulista, quartas de final, jogo único do Campeonato Paulista. Inclusive, Cauli treinou hoje aqui no Super CT e deve ser relacionado para essa super partida, então, do sábado. Vamos dar uma conferida aí como que pode ficar o São Paulo dessa temporada de 2026 com o Cauli? Tela na tela para vocês acompanharem aí comigo, o Rafael no gol, o Lucas Ramon, que vocês comentavam ainda há pouco, tem também o Sabino com o Alan Franco e ainda o Enzo Dias na lateral esquerda, o Arboleda também podendo ganhar essa posição do Sabino aí. No meio de campo, o Marcos Antônio, o Danielzinho chegou recentemente, aí pode jogar com o Lucas e Cauli, apenas com o Lucas, Cauli pode ser um reserva, quem sabe, do Lucas, e o Bobadilha compondo ali três volantes, lá na frente Luciano e Caleri. Este é o São Paulo que muito provavelmente será mais utilizado pelo técnico Hernan Crespo em 2026. Devolvo para vocês poderem comentar essa entrada do Cauli no time. Daqui a pouquinho eu retorno para a gente falar de Oscar, que está se encaminhando, enfim, para assinar a rescisão de contrato com o São Paulo. Michele. Opa, beleza. E aí, o Cauli, então, você acha que já chega para ser titular, Garrafa? Para ser titular, hoje em dia essa questão de titular ela é muito relativa. Hoje você não consegue repetir quase de uma partida para outra o mesmo time. Ou é função de lesão, ou é o jogador que não joga no sintético, ou é o campeonato que não é a prioridade. Mas naquele grande jogo, acho que ele vai ser. No grande jogo é o cara que chega para jogar, para agregar nesse setor de meio campo, né? O Marcos Antônio está comandando muito bem aquele setor. O São Paulo, o São Paulo realmente cresceu. O São Paulo, dentro das suas dificuldades, das suas limitações, São Paulo ele chega num bom momento para o Campeonato Paulista. E a chegada do Cauli, até pelo que disse o Rogério Ceni, né? O Cauli deveria ter ficado com a gente. O Rogério queria a permanência do Cauli, que teve poucas oportunidades no passado. É um jogador muito bom dentro da atual realidade do São Paulo. Ele teve a temporada retrasada dele, foi muito interessante. A temporada passada ele teve alguma dificuldade, mas era um jogador importante para o Bahia, por isso que o Rogério Ceni relutou em cedê-lo. E o Crespo, na entrevista que ele deu para Marina Buffon ali no campo, ainda em Campinas, na última rodada, ele fala, é um jogador que nós não temos. Essa frase, para mim, é uma frase que marca. Se o técnico está dizendo que o Cauli apresenta uma característica que o elenco, na opinião dele, não tem, chega para ser titular, chega para jogar. Chega para jogar provavelmente ao lado do Lucas, dependendo da condição do Lucas. E aí... Tem técnico que diz, né, esse é um jogador que nós não temos, e tem técnico que diz o seguinte, esse jogador eu não indiquei. Isso aí deu um bochicho lá dentro. Você tá querendo... Eu tô querendo mostrar qual é a diferença, né? Pra confirmar o que o Salazar tá falando. Quando o técnico fala isso, porra, esse cara aí vai ter muitas oportunidades, é o jogador que eu preciso, tal, na função. Aí, né, quando o Dorival fala lá do Zacaria, e a gente... vocês pegam no pé, entendeu? Então, são questões diferentes. É um jogador que chega... Acho que o Dorival errou? Não, acho que não. Ele tá coberto de razão. Ele tem que também livrar o dele, né? Ele tá coberto de razão. Eu penso assim também. Ele causou um atrito lá dentro? Causou um atrito lá dentro. Mas ele tinha que externar a realidade. Mas ele jogou a real. Tem uma informação, aliás, o Zacaria, a Michele perguntou até, cadê o Zacaria? Aproveitando, ele só não foi anunciado ainda porque o Corinthians está esperando a emissão do visto de trabalho. Ele ainda não conseguiu o visto de trabalho, é um jogador estrangeiro. Assim que sair esse visto de trabalho, ele vai ser anunciado. Mas já está treinando? E o Dorival deu aval para a contratação. O Dorival não indicou e nem conhecia, mas antes da contratação, a diretoria do Corinthians comunicou ao Dorival. Podemos contratar?
Olha, não conheço, mas dentro dessa realidade, para ser uma opção a mais, vem sem custo. Eu só citei o Zacarias não para mudar de assunto, gente, porque o assunto é o Cauli. Eu só estou querendo confirmar a importância que esse jogador vai ter dentro do elenco. O Cauli é uma situação diferente. O Cauli, o Crespo até conversou com o Cauli, sentou com a diretoria, era um jogador que estava sendo ali tratado entre Crespo e Comissão Técnica e Diretoria do São Paulo, e chega com moral. Ele chega com moral e chega para jogar. Fez a pré-temporada, participou de 2 jogos no Bahia, chega pronto para jogar. No lugar de quem ele entraria? Depende, porque como disse ali o José Paes, depende da formação que o Crespo vai montar. Se o Crespo quiser jogar com Bobadilha, 3 volantes. 3 volantes? 3 volantes. Mas hoje em dia esse nome, volante, Marco Antônio é um volante. Mas olha como joga o Marco Antônio. Então depende muito do esquema que o Crespo vai querer adotar para o São Paulo, para a gente entender quem vai sair. Mas o fato é de que o Cauli vai jogar. É jogo a jogo, gente. Campeonato a campeonato. O importante hoje, para mim, não é você ter um time. É você ter um bom elenco. Está muito claro para todo mundo. Hoje em dia, com um time só, essa preocupação, eu não me preocupo, quem é o time titular. Acabou essa história de time titular. Você tem que ter um bom elenco, um elenco equilibrado. E ele pode jogar, pergunta ali, pode jogar com o Lucas Moura, o Cauli? Com certeza. Até porque ele costuma jogar pela meia esquerda, o Cauli, e o Lucas Moura gosta de jogar justamente pela meia direita. E o Cauli também é um jogador mais central, mais cerebral. A impressão que eu tenho é que o São Paulo foi buscar no mercado um substituto para o Oscar. Essa é a impressão que eu tenho. O Cauli chega para ser o que o Oscar não foi. Essa é a intenção da contratação e imagino que o Crespo esteja imaginando o Cauli desta maneira no campo. O que o Oscar seria no São Paulo, que o São Paulo imaginou para o Oscar, o São Paulo vai tentar agora com o Cauli, bem mais barato que o Oscar, aliás. Nossa, depois José Paes com as novidades envolvendo o acordo entre Oscar e o São Paulo sobre os valores a serem pagos após a rescisão do contrato do atleta. Tá contigo, Zé. Pois é, Michele, o Oscar tinha aí 53 milhões de reais para receber até o final do contrato dele com o São Paulo, que é até o final da temporada de 2027, mas o Oscar, em novembro do ano passado, foi diagnosticado aí com uma síncope vasovagal, acabou tendo um desmaio aqui durante um exame no Super CT, foi para o Albert Einstein, ficou na UTI lá do hospital, ficou muito triste com tudo isso que aconteceu, decidiu parar com a carreira, se aposentar, entrou em um acordo agora com o São Paulo, não vai receber até o final do contrato, não vai receber esses 53 milhões de reais, vai receber 7 milhões de reais apenas, entre aspas, podemos dizer assim, informação divulgada primeiro pelo GE. Globo, confirmada pela nossa equipe, e esses 7 milhões de reais são referentes aí a luvas, bonificações, também direitos de imagem que estão atrasados com o Oscar. O Oscar assinou com o São Paulo em janeiro de 2025, teve esse problema em novembro do ano passado, então esses 7 milhões são referentes aí a esses 2 anos em que o São Paulo em que o Oscar de fato serviu ao São Paulo Futebol Clube. Esse valor vai ser parcelado até dezembro de 2027. A priori, o Oscar queria receber tudo à vista, mas entrou em um acordo com o São Paulo para receber de forma parcelada. Tá tudo aí na burocracia agora, na assinatura dessa rescisão, para que o São Paulo de fato divulgue isso oficialmente nas redes sociais e para todo mundo. Devolvo para vocês aí nos nossos estúdios, Michele. Beleza, Zé Paes. E aí, Salazar vai receber esses 7 milhões? Depois eu queria ver quantos jogos ele fez pelo São Paulo. Daí a maior parte desse valor nem vai para o Oscar. Isso aí, esses valores a gente está falando de luvas e comissões do empresário proporcionalmente a 1 ano de trabalho em relação aos 3 anos que ele teria de contrato. O São Paulo vai ter de pagar parte para o Oscar, mas muito disso para o Juliano Bertolucci, que é o empresário do Oscar e eterno parceiro dos clubes, costuma fazer esse tipo de negociação normalmente assim, numa boa, sem judicialização. É isso. São Paulo agora vai ter essas parcelinhas para pagar aí. 21 partidas assim, e 2 gols, tá? Só pra você saber. É o seguinte, e não foram 21 partidas inteiras. Não, né? não. Assim, o Oscar não entregou. Vamos esquecer o problema de saúde do Oscar, se é que é possível. Vou falar tecnicamente. O Oscar não entregou, acabou sendo um bom negócio para o São Paulo se livrar desse valor, se livrar do valor. Entendam que a gente está falando do aspecto da vida profissional, do jogador e tal, não que o São Paulo quisesse isso. Mas se você for olhar, não ter mais essa conta para pagar, pelo que o Oscar entregou, acabou até sendo um bom negócio. Não pagar os 7 milhões, não ter que pagar mais o Oscar. Se quisesse ficar encostado, sentado no contrato sem jogar recebendo, teria essa dívida gigantesca, teria muito dinheiro para receber. Mas, por outro lado,
é muito dinheiro para quem entregou eu não estou analisando se ficou bom, 7 milhões. Bom não foi de nenhum jeito. Eu estou analisando que é bom não ter que aumentar ainda mais essa dívida, porque os caras não vinham entregando tecnicamente. Também bom, semana para apresentar novos reforços. Ontem o Edu contou pra gente que o Cauli chegaria e de fato chegou, hein, Edu? É isso, Bruno. Tudo bem com você? Grande abraço, bom dia a todos aí no estúdio. Chegou, já tinha treinado no final da semana passada, no sábado. Treinou ontem com o grupo, a gente pôde acompanhar os primeiros 30 minutos de trabalho do elenco ontem, na reapresentação após a classificação no Paulista. E olha, Jabidô já está pronto para estrear no domingo. Ele ficou algumas partidas sem jogar pelo Bahia. Na verdade, ele jogou 2 jogos só na temporada, nessa maratona que o Bahia sempre enfrenta no início da temporada. Ele foi aproveitado em apenas 2 jogos, por mais que o Rogério Ceni tenha lamentado a sua saída. Mas disse que se o técnico Hernan Crespo precisar, ele pode já ficar à disposição para este sábado contra o Red Bull Bragantino. Legalmente ele já pode jogar tanto contra o Bragantino como na semana que vem contra o Coritiba pelo Campeonato Brasileiro. Cauli, emprestado até o final do ano, falou um pouquinho desta sua chegada ao São Paulo, o 5º reforço da temporada. A minha saída do Bahia para o São Paulo, eu tenho que agradecer aqui muito à diretoria do São Paulo, à presidência, ao Rafinha, que eu tive um contato ali também, ao Rui, que foram, assim, os meus empresários também, que foram ali, assim, as pessoas que trabalharam bastante para fazer isso acontecer, né? Eu tive ali um mês e meio de muita ansiedade, querendo que acontecesse logo, mas nem sempre é assim tão fácil, né? Então, queria agradecer muito a eles que fizeram isso acontecer. Hoje eu estou muito feliz de poder estar aqui. E é isso, com o Rogério eu sempre tive uma relação muito boa. Eu acho que ele sabe muito bem do que se fala quando o São Paulo te liga, né? Então, hoje eu me sinto muito feliz e orgulhoso de estar aqui e poder vestir essa camisa logo, logo. Algo que chamou atenção também nessa apresentação é que o Cauli disse, Bruno e companheiros, que ele tem formação europeia e que isso reflete muito no seu comportamento no dia a dia. Lembrando que ele não tinha jogado no Brasil, começou sua carreira praticamente na Alemanha, no Fortuna Düsseldorf. Nos bastidores, renovações acertadas. Luciano, até 2028, com chance de mais um ano. Sabino, até 2027. Marcos Antônio, até 2030. E Negruti, que ficaria sem contrato no meio do ano, até 2030. E agora a gente soltou lá no espn.com.br, o São Paulo parte com tudo para cima de Caleri e Lucas Moura, que tem contrato encerrando no final do ano. E por que eles ficaram por último? A explicação que eu recebi. Eles têm uma relação afetiva com o São Paulo e ninguém imaginava que algum clube pudesse tentar tirá-los daqui. Então agora, com calma, o São Paulo vai poder renovar também o contrato desses 2 jogadores que são peças fundamentais no esquema do Hernan Crespo, Bruno. Pode até tentar, mas tirar esses 2 daí, né, do Morumbi, não é fácil. Valeu, viu, Edu? Então o Luciano já renovou. Como jogador do São Paulo, veio por empréstimo, vai ficar até o fim desse ano, mas tem algumas metas que podem ser contratado. Bom, o São Paulo precisava de reforço, né, sobretudo nesse setor do campo. E vamos combinar, o Cauli, há 2 anos atrás, era o cara desejado por todo mundo. O Palmeiras tentou contratar, do Fortaleza, não conseguiu, foi pro Bahia e tal. Depois teve um momento ruim, que é o que ele está vivendo agora, e agora talvez uma retomada no São Paulo. Vai ajudar? Acho que vai sim. Ele mostrou em 3 anos de Bahia 2 de muito bom nível. O ano passado perdeu espaço, perdeu confiança, mas eu acho que dentro das possibilidades de mercado foi uma boa contratação do São Paulo, né? Uma boa, vale a aposta. E, de fato, a concorrência dele nesse tipo de função praticamente inexiste. Agora é ver onde ele pode se encaixar. Eu imagino que ele comece entrando nos jogos, no segundo tempo, num setor em que o São Paulo não consegue fazer as trocas. Acho que o Crespo ajeitou um time titular interessante, mas quando tem que trocar vai ser... Eu estou imaginando que, se nada mudar muito, ele vai para o banco em Bragança e vai entrar no segundo tempo, por necessidade, né? Então, acho que, assim como é que aconteceu? Danielzinho contratado, joga no dia seguinte. Lucas Ramon contratado, joga no dia seguinte. Né? Acho que a diferença em relação aos 5 reforços do São Paulo foi o Coronel, o goleiro que era reserva do Rafael, e até está com um negócio
pedra no rim, e o Dória, que já tinha muitos zagueiros jogando. Os outros são posições carentes. Lateral direito, volante e agora meia. Então acho que ele vai ser bem útil a partir do próximo sábado. Eu também acho, vai ser útil, só que o status dele para mim tá igual. Ele veio lá sem espaço, eu acho que ele chega sem espaço, porque ele não vai ter como tirar os caras que estão jogando. Então, para ele tá mudando de ares, de treinador, de ambiente, de torcida, que vai fazer bem para ele. Não tenho dúvida disso. Mas, num primeiro momento, eu não sei como vai ser em março, abril. Tô falando de agora. Ele não chega ali para ser o dono do time, pelo contrário, ele vai ter que lutar muito para tentar... Aí, não vou exagerar, ficar no banco. Isso ele vai ficar. Mas para jogar titular, tem a semifinal... Cauli mais 10. Não vai ser isso. Eu não consigo enxergá-lo dessa maneira ainda. Vamos considerar, o São Paulo joga sábado contra o Bragantino. Começam Lucas e Luciano. São Paulo se classifica. Quarta-feira tem o Curitiba brasileiro. Capaz o Cauli começar jogando o jogo seguinte. Pela parte física. Pela parte física. Mas nós estamos falando sempre, Massa, considerando que se entrar o Cauli, vai sair um dos caras do meio. Então, por isso. Então, mas... Vai ser o Massa, a gente tem falado. O São Paulo é o único clube dos principais que estão disputando o Brasil que não tem revezado o time. Uma hora isso vai dar um problema. O Corinthians tem revezado, o Palmeiras tem revezado, não dá para repetir o time. Sim. Algumas peças precisam de revezamento. Não, mas o que eu estou dizendo... Imagina o mal que seria o Marcos Antônio muscular fora um mês. Você não vai encaixar o Cauli já com essa turma que está lá, entendeu? Tira, sei lá quem, jogar Danielzinho, Cauli e Marcos Antônio. Isso que eu estou dizendo. Por que não? No primeiro momento, não. Não, assim, se for descansar no rodízio, ele joga mais que o Bobadilha. Mas é diferente, eu acho, né? Sim, mas o Bobadilha faz outras funções mais definidas. Se for revezar qualquer jogador contra o Curitiba, Luciano, Lucas ou Marcos Antônio, ele joga. É isso. Concordo absolutamente. Escala um time tem com que pôr para jogar. Oi? Escala com o Cauli. Danielzinho, Marcos Antônio e Cauli é o meio campo que joga melhor que com o Bobadilha. Olha, aí é facerismo, hein? Aí acho que é muito Cauli é um jogador tático, um jogador que entende as questões, formato fora do país, ele pode ajudar. Você pode jogar com 4, você pode colocar o Lucas do lado do Caleri. Quando você não tiver, por exemplo, o Luciano, ou o Luciano precisa de um descanso, você põe os 4 no meio, Bobadilha, Cauli, Marcos Antônio e Danielzinho, na frente Lucas e Caleri. Tá ruim? Não tá ruim não, para jogar um jogo fora de Campeonato Brasileiro pode escalar fácil. A importância dele no lance do Lucas... Qual é o recorde que a gente tem do Lucas do ano passado, sobretudo? De várias ausências. Muito problema físico e tal. Então, nesse sentido, ele vai ser muito importante. Só que hoje, eu só falei por causa de hoje, o Lucas retomou, tá jogando, tá ajudando, tá em sequência. Mas também é um jogador diferente do Lucas, né? É isso, por isso que é bom. Né? Não, para ser o substituto, não vai jogar o Lucas, vai jogar o Cauli. Não é outra função. Mas é um pouco. Pode fazer, outro jeito. Ele pode jogar ele tem menos pique, correria. É um cara mais de bola no pé, de toque de bola. Muita gente aqui falou que vai ser um 4-4-2. Pode ser. O que é 4-4-2? O São Paulo quer tirar o Luciano. Mas aí tá, é o que o professor falou. Para ele ganhar a posição do Lucas ou do Luciano, ele precisa comer feijão, né? Não adianta ele Não, ganhar a posição de ninguém agora. De ninguém agora. Agora não, calma. O cara tá sem jogar faz tempo também, né? Bom, Arboleda voltou, hein, né, Arnaldo? E afinal, o que ele foi fazer? Problemas particulares? Problemas particulares, não muito bem decifrados. Acho que ele tem várias questões complexas, né? Tem alguns sujeitos que são peculiares, né? Várias questões complexas, financeiras, inclusive, né? Várias situações. Tem uma coisa curiosa. O Arboleda, eu estava me dando conta. Ele jogou já 2 partidas do Brasileirão. É o 10º, vou repetir, é o 10º campeonato brasileiro que ele disputa em sequência pelo São Paulo. Ele é o jogador em atividade no Brasil que tem mais campeonatos brasileiros consecutivos disputados entre todos os jogadores. Todos, pega todos. Até os goleiros? Até os goleiros. Que normalmente ficam no mesmo clube. Mais que o Gustavo Gomes? Mais que o Gustavo Gomes? Um a mais, né? Chegou em 17, o Gustavo Gomes chegou em 18 só.
Então é assim, e fora o ano que ele quebrou a perna lá, até no jogo contra o Palmeiras, ele jogou mais de 25 partidas para o campeonato, 20 partidas para o campeonato. Então, assim, o Arboleda é um jogador que não tem no campo apresentado sinais de declínio. Agora, a questão da vida pessoal dele é um caos. E é incrível ele passar 10 anos no mesmo clube, caoticamente. O clube e ele, 10 anos. Mas aí sim tem. Mas é o 10º campeonato, não é pouca coisa, cara. Pensa nisso. 10º campeonato seguido que ele... E tinha a história do São Paulo pagar as dívidas dele, né? O contrato anterior já tinha... Tem um... Como se tivesse um colchão. Um colchão, parte percentual é para o pagamento da dívida. O São Paulo envia direto. Para o credor. Mesmo assim, ele continua muito enrolado. E sabe o que mais me espanta? A frase do Muricy é que a gente só sabe 10% das coisas que acontecem no futebol. Então, o que a gente sabe, mas você imagina o quanto que o São Paulo tem que cuidar das coisas ali para que ele possa estar no campo. Se a gente só sabe isso, por exemplo. E aí essa é outra questão. Cara, tantos jogadores que a gente vê quando encerra a carreira em situação difícil. Aí essa é outra questão pra gente fechar aí pro Palmeiras. Com o Arboleda pronto, joga e sai alguém? Não tá pronto, né? Ficou 10 dias sem jogar, sem treinar, sem jogar e sem treinar com os outros. Como se ele estivesse começando do zero. Lembrando, ele chegou depois dos outros. São Paulo tomou de 3 no Mirassol. Arboleda, vamos jogar o próximo jogo contra o São Bernardo? Aí jogou, participou do gol. Estreia contra o Flamengo. Quem foi o melhor jogador em campo? Arboleda. Santos na Vila Belmiro, só com 2 zagueiros. Quem foi o melhor jogador? Arboleda. Aí ele... Então, assim, ele vai recomeçar, mas daqui a pouco ele está titular de novo, porque ele é melhor que os outros. Então, Para mim, a dupla minha que eu gostaria de ver é ele e o Sabino. Já jogou, né? Muita coisa pra gente falar hoje, a semana terminando aí, pós-carnaval, e as notícias saindo, o São Paulo que parece que encaminhou aí o seu acordo com o Oscar, a novela que tava um famoso caso indefinido, o vai não vai, o Oscar parecia que ia querer ficar nessa vida mansa aí de não jogar, não treinar e continuar recebendo. Acho justo ele receber o que o São Paulo deve e acho justo ele abrir mão do que ele não vai apresentar, né? O Oscar ele teve uma síncope vasovagal, ele foi liberado pelo departamento médico, pelos médicos tanto particulares quanto os médicos do São Paulo para voltar a jogar futebol. Isso foi um episódio, não é nenhum tipo de doença ou nada do tipo que prejudique ou impeça ele de jogar. Ele decidiu se aposentar por conta própria e por conta da família. Tem total direito de fazer isso, mas, o cara tem que ter a noção, eu não vou cumprir o meu contrato, eu tô liberado para jogar, não vou cumprir o meu contrato, tudo bem eu querer receber o que o São Paulo já me deve, minhas luvas, beleza. Agora, o pra frentemente, aí fica difícil, pelo menos o Oscar parece que teve um senso aí, o São Paulo deve se ajeitar com o Oscar para resolver isso. Eu sinceramente eu acho uma pena, eu acho que o Oscar era um cara que poderia ter ajudado, sofreu muito com lesões. O Oscar nunca, ou melhor, nunca é uma palavra forte, mas o Oscar no São Paulo teve mais lesões do que em todo o período dele na China. Vocês têm uma ideia de como funcionam as coisas do São Paulo. Acho que ele poderia ter ajudado, era um cara que organiza o meio de campo, um cara que tem uma visão diferente, tem um passo diferente. Acho que ele faria uma boa combinação junto com o Marcos Antônio, Lucas, Luciano. Enfim, mas não deu, rolou, felicidades para ele. Agora nós temos o Cauli que chega, e ao contrário do que muita gente diz, vai chegar para ir pro banco. O Cauli pode até chegar para ir pro banco, mas se jogar perto do que jogou no Bahia, logo ele cava uma vaga titular. A quem sai? Problema do Crespo. Pode sair o Bobadilha, pode sair o Luciano. Para mim são um dos dois que eu acho que vai sair, ou Bobadilha ou Luciano. Não vejo ele tirando o Lucas, a não ser que o Lucas volte a oscilar, não esteja bem, aí talvez ele pode até tirar o Lucas. Mas o Lucas ele vem no crescente. Mas as características do Cauli são muito importantes para o time do São Paulo e para o Crespo. O que o Marcos Antônio faz é inacreditável.
A gente que não tem meia, quanto tempo São Paulo não tem um meia? Eu nem me lembro qual foi o último meia que o São Paulo teve. Acho que o Oscar, Daniel Alves jogou de meia, mas não era. Acho que o último meia que o São Paulo teve foi o Hernanes. O Hernanes e o Oscar, que jogou muito pouco. Então, não me lembro de alguém para fazer aquela função. O São Paulo teve Cueva, mas foi lá atrás. É isso mesmo. Acho que o último meia que o São Paulo teve, sim, camisa 10 de verdade, foi o Hernanes e o Oscar. Então, é uma característica que falta principalmente pro time do Crespo, cara. O Crespo precisa desse cara. Hoje, o time do São Paulo, ele é um time de conjunto. O Marcos Antônio tá destoando no meio desse conjunto. Se entrar o Cauli nesse time, vai dar um salto de qualidade, porque você vai ter o Marcos Antônio jogando muito, você vai ter o Cauli com características de meia para servir o Lucas, para servir o Luciano, o Caleri, quem quer que seja que esteja à frente. É um cara que chega para contribuir muito. Sei que até vi alguns comentários de torcedores, não sei, o cara 30 anos, não estava jogando no Bahia, vai jogar no São Paulo. Tem muita gente que vai se surpreender com a qualidade do Cauli. O Cauli é um cara com características muito diferentes. O Cauli, que eu até comentei no último vídeo, o Cauli é um Marcos Antônio com característica de meia. Né? Ele é um cara que joga pra frente, que tá sempre com a cabeça levantada, mas que tem as características de um meia. Tem a arrancada curta, tem um drible curto, tem a batida de fora da área, tem aquele instinto de cortar e bater pro gol, coisas que o Marcos Antônio prefere criar. O Marcos Antônio é o criador de jogada, prefere dar assistência lá de trás, armar o time lá de trás e organizar. O Cauli faz tudo isso, só que ali, na frente da área, perto da área, então é muito mais perigoso. E outra, você vai ter dois caras de características semelhantes. Você vai ter o Marcos Antônio. Imaginemos que o Marcos Antônio cai um pouco pela esquerda e o Cauli cai um pouco pela direita. Você vai ter a defesa adversária tendo que se preocupar com dois caras que com um passe pode deixar o atacante na cara do gol. Então foi uma bela contratação do São Paulo. Acho que ele pode tirar o Bobadilha, pode tirar o Luciano, empurrar o Lucas pra frente para jogar ao lado do Caleri e deixar o Cauli ali como um 10 mesmo. Mas independente do que ele faça, ele ganha uma peça, ganha um jogador com característica muito importante para ele, Crespo, como um time, como ele pensa futebol. Eu já disse aqui, eu não acho o Crespo um técnico fraco, acho o Crespo um técnico que tem boas ideias, acho o Crespo um técnico que sabe o que quer, que aquela arrancada que o São Paulo deu no ano passado foi por conta do Crespo. Hoje o São Paulo se organizando, a diretoria parou de trabalho, o São Paulo está se organizando, trazendo reforços pontuais. Tudo isso favorece o trabalho do Crespo. Se ele tiver peças minimamente, o São Paulo não precisa de um time top. O São Paulo nem tem um time top. Se ele tiver peças mínimas para dar uma estrutura de trabalho para ele, o Crespo consegue fazer do São Paulo um time competitivo. Vai ganhar? Vai perder? Não se sabe. Em 2023, o São Paulo jogou a Copa do Brasil. Venceu. Em 2024, perdeu para o Botafogo. E é isso. É isso, assim que acontece. Enfim, deixe a sua opinião, dê o seu comentário, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo e valeu!